Olá, sou Kátia Corica, farmacêutica e fundadora da Organi, e estou aqui hoje para vos falar um bocadinho sobre os ingredientes nocivos dos cosméticos. Isto para mim daria um tema muito vasto, muito grande e às vezes um bocadinho técnico. Eu quero-vos dar aqui alguns alertas. Primeiro que tudo, não tenho a veleidade de achar que vos vou ensinar a ler tudo o que é rotulagem, porque os próprios rótulos têm ingredientes que podem ser bons ou maus, com o mesmo nome, ok? Então eu vou passar a tentar explicar-vos isto de forma simples. Então, existe uma nomenclatura, que é uma nomenclatura universal, em que as moléculas têm que estar escritas da mesma forma universalmente no mundo inteiro. Portanto, nós, num produto da China, do Japão, da África, dos Estados Unidos, da Europa, iríamos sempre conseguir entender o que é que lá está dentro, porque esta nomenclatura é uma nomenclatura universal. Mas esta nomenclatura não tem em consideração a origem, mas sim a molécula. E dou-vos um exemplo. Temos glicerina. Glicerina é uma mesma molécula, ok? Mas esta molécula pode ser proveniente, por exemplo, do azeite, proveniente do óleo de palma, proveniente do petróleo, ok? Então temos a mesma molécula, mas com origens diferentes. E essa origem diferente, como vocês calculam, tem impactos ambientais diferentes e impactos na saúde também diferentes. Então, neste caso específico da glicerina, se for uma glicerina derivada do petróleo, ela é uma glicerina sintética. Esta glicerina sintética, como vos disse, é a mesma molécula, mas no espaço ela não está posicionada da mesma forma, ok? É como se a Kátia fosse a mesma, não é? Mas eu aqui tenho duas mãos e agora tivesse um pé e uma mão. As minhas moléculas, não é? Portanto, eu sou a mesma, mas a minha função não é a mesma. Portanto, a forma como eu apareço no espaço não é igual, porque tenho um pé no lugar da mão e uma mão no lugar do pé. E isto para o corpo é muito, muito importante, porque o corpo funciona como puzzles de encaixes. E, portanto, o facto de se alterar esta forma faz com que não consiga ser tão bem absorvida pelo encaixe que está no corpo, ok? Então, esta é a questão com a glicerina sintética. É a questão de não conseguir ser tão bem absorvida pelo corpo porque esta forma espacial não é igual. Na glicerina que falamos, de origem natural, do óleo de palma ou do azeite. Então depois qual é a diferença? É uma questão de impacto ambiental, não é? É que o óleo de palma estão a destruir-se ecossistemas inteiros, especialmente na Indonésia, onde vivem os orangotangos e todas aquelas florestas, para se plantar campos de palma. Okay? E portanto, aí já é uma questão puramente ambiental. A glicerina vegetal é toda ela muito similar e tem a mesma forma no espaço, mas o impacto ambiental é completamente diferente. E isto nós não conseguimos ver pela rotulagem, está bem? Portanto, o que vai aparecer lá é a glicerina. E nada nos vai dizer sobre a origem desta glicerina, se é sintética, se é natural. Por isso é que nós temos muitas vezes que ir mais dentro das marcas e perceber o que é que as marcas estão a fazer, o que é que as marcas estão a comunicar, de onde é que é a origem desta glicerina que estão a usar, ok? Portanto, o que eu vos quero dizer com isto é que muitas vezes nós temos que procurar outras certezas, outras certificações, outras garantias por parte das marcas que não apenas olhar e conseguirmos ler os rótulos. Depois há coisas que são muito fáceis para nós identificarmos. Por exemplo, o caso de alguns conservantes, como fenoxietanol diz exatamente, fenoxietanol escrito, ou os parabenos. Ok? Os parabenos acabam todos em parabeno. Metilparabeno, por exemplo, butilparabeno é outro. E, portanto, como acaba em parabeno, é fácil de nós conseguirmos identificar. Mas existem muitos outros possíveis que não é assim tão simples de identificar. Está bem? Mas nós temos que ir por exclusões, né, e perceber que estes ingredientes, o que é que eles são. E, portanto, estes são alguns dos ingredientes que nós devemos ter atenção e não utilizar nos produtos que vamos escolher para comprar e utilizar. Portanto, parabenos, e aí é fácil de identificar, como vos disse, fenoxietanol, outro é fetalatos, e aí diz mesmo também fetalato,
ou ftalate. Depois, outra das coisas é o alumínio livre, ok? Portanto, aparece formas de alumínio que diz alumínio, e portanto essas nós tipicamente conseguimos identificar também. Outra das coisas que nós podemos retirar são os lauril sulfato de sódio e laureth sulfato de sódio. Eu tenho visto até em algumas marcas naturais a dizer sem sulfatos, e diz em N produtos sem sulfatos, e depois nós vamos ver e tem sulfato, ok? Porquê? Porque também existem sulfatos de diversas origens. Estes que vos estou a dizer, o laureth sulfato de sódio e o lauril sulfato de sódio, são ingredientes, mais uma vez, que são sulfatos sintéticos, altamente agressivos e irritantes para a pele, para o scalp, porque podem ser utilizados tipicamente em shampoos, gel douches e lavantes de forma geral. Mas existem outros sulfatos, por exemplo, provenientes do coco ou da cana-de-açúcar, que são muito mais suaves, ok? Que têm um efeito muito mais suave, muito menos irritativo, apesar de serem, ok? Mas é de forma muito mais suave. E por isso é que são permitidos nas certificações biológicas. São estes que provêm do coco e da cana-do-açúcar e de vegetais, porque são uma forma toda muito mais suave de provocar espuma, e por isso é que são permitidas. Mas há ainda outras formas. Quando nós, por exemplo, na marca Uni dizemos que não tem sulfatos, é porque realmente nós não usamos nenhum tensioativo, isto é, nenhum agente de fazer espuma que contenha sulfato. Tá bem? Mas nós muitas vezes vemos as marcas a dizer que não contém sulfatos, sendo que muitas vezes contém. Portanto, nós temos aqui que perceber que um sulfato do coco ou um sulfato da cana-do-açúcar ou da beterraba ou assim, continua a ser um sulfato. É todo muito mais suave. Tá bem? Aqueles que nós temos mesmo que evitar é o laureth sulfato de sódio e o lauril sulfato de sódio. Depois, há muitas coisas que nós podemos ainda identificar, que podemos retirar. São corantes, aromas, okay, que vêm identificados com números, e portanto isso podem perfeitamente ser dispensáveis. Estão muitas vezes relacionados com reações alérgicas e reações na pele diversas, porque são também sintéticos, não conseguem ser bem absorvidos pela pele, portanto não vão ter propriamente funções para tratar a pele, estão lá só apenas para dar cheiro ou cor aos produtos. Depois ainda teríamos que falar aqui dos protetores solares, não é? Os filtros de proteção solar são filtros químicos que já se conseguiu provar que eles são absorvidos pelo corpo e têm que ser descartados pela urina. E, portanto, aqui existe toda uma possibilidade de absorção e de interação com o nosso corpo que queremos evitar. E, por isso, procuramos alternativas que existem nos protetores naturais, que são os filtros físicos. Okay? Dentro dos filtros físicos, temos os mais conhecidos de todos, que é o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Eles têm que ser num tamanho grande de partículas, para não serem nano, mas esta legislação está toda a mudar pela forma como se vai analisar o tamanho da partícula. Porque aqui a importância do tamanho nano é ele não penetrar. Okay? Portanto, seja a partícula ser muito pequenininha ou é a partícula ser pequenininha, mas estar associada a outras moléculas, desde que ele não penetre, é seguro. E isso é que é o importante. Mas, em termos de rotulagem, temos alguns pegas que também são muito agressivos e que provocam também diversas reações.
temos outro que também é muito conhecido, que é o EDTA, e ainda temos alguns metais também que podem ser encontrados, mas que já não é tão fácil de sabermos, porque podem vir em diversas formas e, portanto, torna-se mais complicado nós conseguirmos fazer esta distinção. Mas eu diria que estes seriam os principais que nós iríamos tentar evitar. Filtros de radiação solar químicos e, portanto, todos eles, portanto, procurar filtros físicos na forma de óxido de zinco ou dióxido de titânio, evitar os parabenos, evitar os sulfatos, evitar o fenoxietanol, o alumínio livre, o fetalato, e ainda vos queria falar um bocadinho dos grandes derivados do petróleo, que são a vaselina, que aparece como petrolato, também aparecem óleos minerais, ok? E portanto, aí são mais difíceis de identificar porque os óleos minerais são todos eles derivados do petróleo e acabam em ONE. Existem muitos e é preciso irmos lendo os diversos, mas estas seriam assim as coisas principais que nós deveríamos evitar. Espero ter-vos ajudado e digam-nos se ainda têm dúvidas, digam-nos que ingredientes é que tem sido mais difícil ou que vos suscitam mais dúvidas para eu vos conseguir ajudar. Obrigada!